Amém? Eu procurar ser bem breve. Não sei nem se eu vou falar o que eu escrevi aqui. Hoje eu quis trazer o texto que originou essa campanha. Esse texto tão poderoso que fala desse homem chamado Obed-edom. Você conhece já a história. A arca foi tomada pelos filisteus. Depois ela foi reavida e deixada na casa de um homem chamado Abinadab. Durante uns 20 anos ela ficou na casa de Abinadab e não trouxe nenhum tipo de mudança perceptível na vida daquele homem e daquela família. Já viu as pessoas que às vezes estão na presença de Deus e falam assim: eu estou crente, eu estou na igreja, que eles falam assim, eu estou na igreja, mas nada mudou na minha vida. Você já ouviu alguém falar isso? Estava na casa da Abinadab 20 anos e não tinha nada de mudado de extraordinário. Mas de repente Davi manda buscar. Você conhece essa história? Um dos filhos de Abinadab, os dois filhos ajudam a carregar a arca, e de repente um deles, olha só, presta atenção nisso, 20 anos na casa dele, nada aconteceu, nada mudou, nem para bom nem para mal. De repente eles saem da casa dele depois de 20 anos, e quando no meio da trajetória, aquele que a arca estava na casa dele durante 20 anos vai colocar a mão e é morto. Abre um parênteses aqui para entender uma coisa. Cuidado. Você acha que nada está mudando na tua vida, mas quando a presença começa a sair da tua vida, cuidado que pode vir algo e uma ruptura abrir. Cuidado. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a se mover por aquilo que vê ali. Eu falei aqui, 20 anos não aconteceu, segundo eles, nada de bom nem nada de ruim, mas a arca estava deixando a casa dele, ele estava indo para outro lugar, e quando isso acontece, ele morre. Cuidado. Ainda que você ache que nada está acontecendo, não abandone a presença de Deus. Não deixe a presença de Deus sair da tua vida, da tua casa. Não deixa ela se mudar para a casa de outra pessoa. Da minha casa não vai mudar não, ela vai permanecer lá em nome de Jesus. E da minha vida, e do pastor, e da sua também. Amém ou não amém? Então, ela sai dali e de repente, pela morte daquele rapaz, ela vai para a casa de uma outra pessoa. E Davi manda colocar na casa desse homem chamado Obed-edom, um geteu. Ainda há muita dúvida de que o que tem a relação que existe com esse nome Geteu ali. Por quê? Porque Geteu que era de Gate, mas tinham algumas cidades chamadas Gates, e uma delas era a cidade de Gate Filisteia, que dava origem a Golias. Mas esse homem, e Obed, a palavra Obed significa servo, então seria servo de Edom. O Edom é uma palavra que deu origem aos Edomitas. Os Edomitas eram um povo que era descendente de Esaú, mas nós sabemos que esse homem aqui era um levita, então ele era da tribo de Levi, então não era da descendência de Esaú, ele era da descendência do seu irmão, do escolhido. Então nós olhamos para esse Obed-edom, e de repente a arca entra na casa desse homem. E se na casa de alguém que tinha 20 anos e não havia trazido nenhum tipo de transformação, ele agora entra na casa de um homem e em 3 meses causa uma revolução. Causa o que, igreja? Uma revolução. É mais ou menos quando alguém se converte. Já parou para pensar nisso? Quando alguém recebe Jesus, e é alguém que recebe de verdade, essa pessoa, quando recebe de verdade, a transformação ela é imediata, ela é completa, a transformação ela impacta, e as coisas começam a mudar na vida dessa pessoa, começa a acontecer. Mas depois essas pessoas, elas tendem a entrar num platô. Elas que estavam subindo, que estavam crescendo,
elas tendem a entrar num platô. E o problema de entrar num platô, o que é entrar num platô? É entrar em uma linha que não se move, está na mesma coisa. Você que já serve o Senhor há muito tempo e você já está do mesmo jeito, você não muda mais nada, você não faz mais nada, você não acrescenta mais nada. O problema é que quem está no platô, a tendência não é subir, a tendência é descer. Você precisa hoje olhar para a tua vida e fazer um diagnóstico da tua vida. Se você hoje está num platô, se você está servindo a Deus, se você está na presença de Deus, mas você já não consegue realizar mais nada, você precisa tomar cuidado, porque a tendência sua é cair. Lei da gravidade. Aquilo que não sobe, com certeza vai descer. Por isso, a nossa sobrevivência está em subir o tempo todo, em crescer o tempo todo, em avançar o tempo todo. Você não pode aceitar estar estagnado, estar nesse platô, porque daqui a pouco você vai pesar e vai cair. Mas Deus hoje está trazendo consciência para você, está abrindo a tua visão, para que você possa entender e avançar na tua vida em nome de Jesus. Quem está aqui comigo, diga amém. A gente sempre escuta falar sobre mentalidade. Esses dias eu estava vendo algumas coisas sobre mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade nada mais é, né? Nada mais é do que as crenças que você reúne na tua vida. Isso é mentalidade. As crenças que você reúne na tua vida, elas norteiam a tua história, elas dão a direção da tua vida. E é por isso que Romanos capítulo 12 diz: olha, vocês não podem se amoldar ou se modelar por esse mundo, mas vocês precisam ser transformados na sua mentalidade, na renovação do seu entendimento. O que Paulo está dizendo? Você precisa começar a trocar suas crenças, porque enquanto você não trocar, não vai acontecer. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito, ninguém me muda, ninguém me muda, eu penso assim desde que eu era pequena. Legal, é isso mesmo. Se você não trocar suas crenças, a tua mentalidade, você vai ser essa pessoa do jeito que você é, desde que você era. E eu tenho certeza que você não é a melhor versão sua hoje. Eu tenho certeza que você precisa ser uma versão melhor de você. Eu preciso ser uma versão melhor minha. Mas eu só vou conseguir isso se eu começar a mudar a maneira com que eu creio. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu não posso ver o que está aí dentro de você, mas eu quero que você veja. Entendeu o que eu falei aqui agora? A mensagem foi para outro canto, né? Mas tudo bem. Entendeu o que eu falei aqui agora? Eu não posso ver o que está dentro de você, mas você precisa enxergar o que está dentro de você. Sabe por quê? Porque você precisa mudar. Você acha que a arca foi para a casa de Obed-edom por quê, irmão? Vamos pensar no cara que tinha o nome de Obed-edom, servo de Edom. Você acha que a arca foi para a casa dele por quê? Deus deu oportunidade daquele homem se transformar numa versão melhor de quem ele era. Deu oportunidade daquele homem ser uma pessoa melhor. E aí, parece que ele ouviu a pregação inicial do pastor Márcio hoje é que dia do mês? 3, no dia 3 de maio de 2023, parece que ele entrou lá naquele carro do De Volta para o Futuro. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso, mas entrou naquele carro, né? E ele foi até o dia de hoje, ouviu e voltou. Quanta heresia, né? Mas tudo bem. E ali ele entendeu que precisava de algo para ele tocar de forma natural. Precisava entrar algo de forma natural naquela casa, para que aquele homem visse o poder de Deus se manifestar na vida dele. Entra uma coisa natural na casa dele, queridos. E sabe o que entrou? Uma arca.
parecida com essa. Só que assim como a Joyce olhou para aquela chave e ela entendeu que os pedidos que colocasse naquela chave iria transformar, iria mover o sobrenatural a partir daquilo que era natural, com certeza aquele Obed-edom olhou para esse objeto natural e ele entendeu que esse objeto natural tinha o poder de mover o sobrenatural sobre a vida dele. Tinha um poder. E o melhor é que ele não entendeu isso sozinho. Ele pegou aquilo e ele distribuiu isso para os seus filhos. Obed-edom teve 8 filhos. Deus tinha que abençoar muito a vida dele para ele cuidar de 8 filhos. Ele teve 8 filhos. E ao ter 8 filhos, esse homem, ele trouxe essa orientação para sua família, porque a Bíblia diz que toda a sua casa foi abençoada demais. Abençoada demais. Você precisa olhar para aquilo que está diante de você e entender que como você trata as coisas vai refletir como você será tratado por Deus. Vou dar um exemplo, o apóstolo Maurício tem falado muito conosco. Como você tem tratado essa casa? Você tem cuidado dessa casa? Você tem limpado os banheiros, a lanchonete, a área de convivência ali, de alimentação? Você tem se importado com o gabinete, a salinha das crianças? Você tem os músicos têm se importado com os instrumentos, limpar o altar? Você tem se importado com o natural? Porque se eu me importo com o natural, eu estou tocando o sobrenatural. Qual nível de importância você tem dado para essas coisas? Hoje você precisa sair daqui com essa consciência. Você precisa sair daqui entendendo que esses climatizadores precisam ser cuidados. Tem que parar de fazer esse barulho que às vezes, desculpa a expressão, enche o saco. Quanto você tem colocado do que você sabe fazer, da receita que chega na tua mão? Eu fico assim de queixo caído quando o Paulino me chama e me mostra o número de pessoas que são dizimistas fiéis aqui. Meu Deus do céu. E o número de infidelidade machuca o meu coração. Às vezes o Paulino vem me mostrar, às vezes eu não quero nem ver, porque eu acho um absurdo como as pessoas deixam de cuidar daquilo que é de Deus. Porque nós vamos passar. Presta atenção nisso aqui. Nós vamos passar. Daqui um pouco Jesus nos chama. Daqui um pouco que eu falo é 100 anos, tá? Se jovem até 150, o meu daqui a pouco não é 2 anos, irmão. É no mínimo uns 100. E Jesus chama. E essa geração que hoje fica correndo e gritando na hora que o pastor está pregando, e às vezes o pastor fica até meio bravo com isso, né? Essa geração vai estar aí tocando a igreja. Essa geração vai estar no altar ministrando a palavra, vai estar com a sua casa aberta com célula. Por quê? Porque isso aqui não é nosso, é de Deus. O que é de Deus permanece, o que é de Deus perpetua, o que é de Deus avança, o que é de Deus multiplica, o que é de Deus não para. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos cuidar para que isso se perpetue. Quem está aqui comigo ainda, diga glória a Deus. Foi isso que eu vi na casa de Obed-edom, um homem que recebeu uma arca, e esse homem cuidou daquilo de uma forma especial, e não cuidou sozinho, fez com que os seus filhos olhassem para aquilo e entendessem
que aquilo ali não era algo comum, não era um objeto comum, mas era algo em que Deus se agradava, porque foi Ele quem deu um modelo daquilo. Preste atenção numa coisa, gente, tudo que é de Deus, Ele que deu o modelo. Lembra? Moisés, tu farás, aí deu o desenho lá do tabernáculo, e aí deu o desenho de como seria a arca, como seria o candelabro, de como seriam as cortinas, e tudo aquilo que estava lá. Lembra disso? Nós precisamos entender isso, se nós queremos viver, se nós queremos alcançar um milagre. Eu disse para você aqui, que você precisa estar num ambiente profético de milagres. A arca estava na casa de Abinadab, mas a casa de Abinadab não era um lugar profético de milagres. Entende? O mesmo objeto estava na casa dele 20 anos, nada mudou, nada aconteceu, mas de repente ela vai para a casa desse homem chamado Obed-edom, Juliane, e ali cria-se um ambiente de milagres. E tudo começou a ser mudado, transformado, enriquecido, prosperado, alegrado, a ponto de estar escrito na palavra, e nós estamos lendo até o dia de hoje. Uau! E você precisa entender uma coisa. Ai, que coisa forte, gente. Você precisa, quando a Joyce veio aqui contar um testemunho, o meu coração enche de alegria, sabe por quê? Porque quando eu vejo a bênção de Deus, eu me alegro. Davi teve a notícia de que a arca na casa de Obed-edom estava prosperando aquela família, e isso trouxe alegria em Davi. Davi que havia ficado triste porque Uzá havia morrido, de repente agora Davi sabe da notícia de que a arca estava trazendo prosperidade na casa de Obed-edom. Então Davi novamente se alegra e diz: oh, que coisa é essa? Imagina Davi pensando: uau, que coisa poderosa, nós podemos trazer novamente essa arca para a nossa vida. Ei, crente, enquanto você fica murmurando e contando derrota, você está afastando as pessoas da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você precisa se alegrar, você precisa abençoar. Lembra que eu comecei o culto aqui falando o quê? Abençoa essa pessoa que está do seu lado, abençoa essa pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque quando você, a bênção de Deus, ela alegra as pessoas, e as pessoas querem estar num ambiente de alegria. É por isso que de vez em quando o diabo levanta algumas pessoas no meio das igrejas, não é só que não, das igrejas, para ficar murmurando, falando mal de pastor. Sabe por quê? Porque isso desagrega, isso entristece as pessoas, isso afasta as pessoas. Mas Deus é bom, e Deus levanta pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas de verdade, transparente, e essas pessoas começam a falar bem, começam a abençoar, começam a profetizar, começam a se alegrar, e a alegria move o coração de outras pessoas. Moveu o coração de Davi. Está entendendo? Porque está entendendo o seu papel nessa terra? E aqui, misericórdia, eu não posso perder a minha característica de crente, de estar acabando o culto no horário. Eu vou ter que acelerar e não vou conseguir pregar o que eu quero. Tudo bem? Mas fica para a próxima semana. Mas você entendeu. Você entendeu que você precisa ser alguém que percebe o valor daquilo que parece ser tão natural e simples, mas se está na presença de Deus, é poderoso. Sabe o que tinha dentro da arca? Tinha um pote com maná. Se fosse hoje, você olhar e falar assim: isso aqui é fermento, isso aí não serve para nada, né? Mas eles não. Eles sabiam que aquilo representava a provisão de Deus. Provisão de Deus. Às vezes você olha para alguma coisa e acha que é nada,
Mas você precisa começar a olhar para as coisas e falar assim: isso aqui é provisão de Deus. Provisão de Deus. Sabe o que mais tinha ali? Tinha uma folha, um pé de um galhozinho, que havia florido no meio do nada, de um dia para o outro, que representava o chamado sacerdotal de Deus na vida de Arão. Ei, às vezes você olha para um apóstolo, para um pastor, para uma pastora, para um evangelista, para um diácono, para um líder, e você fala: isso não quer dizer nada. Você está errado. Isso é a manifestação da vontade, do chamado de Deus na vida dessa pessoa. Vou repetir. Enquanto você olhar para essas pessoas e achar que não é nada, que isso é fácil, que não é nada, você vai estar enganado. Você precisa olhar como Deus olhou. Do dia para a noite, algo que estava seco floresceu, porque Ele estava querendo dizer que representava o chamado sacerdotal, a unção que Deus tem na vida daquela pessoa. E te digo mais: pode ser mega inteligente, pode ser analfabeto, mas se Deus chamou, se Deus ungiu, se Deus separou, é um chamado que Deus tem na vida dessa pessoa. Respeite esse chamado. A terceira coisa são as tábuas da aliança, as tábuas da lei, que servia, sabe para quê? Para mostrar a aliança que Deus tem com aqueles que entendem que precisam viver por aquilo. E não só o tamanho da aliança, mas que aquilo dá a direção para a sua vida. Você, nós podemos ter a formação que nós quisermos, mas nunca perca do radar uma coisa: é a palavra que vai dar a direção da nossa vida. Eu vou repetir: nós podemos estudar e termos a formação que nós quisermos. Quantos engenheiros existem que não trabalham com engenharia? Quantas pessoas graduadas que nunca colocaram a mão naquilo que estudou? Mas eu te garanto o seguinte: se você pegar a Bíblia e se aqui você fizer da Bíblia a direção da tua vida, vai dar certo. Vai dar certo. Fica de pé comigo. Se chegar hoje com 2 tábuas e falar assim: essa aqui são as tábuas da lei, muita gente vai olhar e vai falar assim: e daí? Mas aquilo representa o poder de Deus manifestado através daquilo. Então comece a valorizar. Esteja no ambiente de milagres. Valorize aquilo que está no ambiente de milagres e saiba que através desse natural no ambiente de milagres, Deus vai trazer o sobrenatural sobre a tua vida. São 90 dias de sobrenatural que nós estamos aqui debaixo dessa palavra. E se você não pôde ver isso, contemplar, se isso ainda não se manifestou na tua vida, eu te falo uma coisa: é porque você precisava ouvir essa palavra de hoje, você precisava ouvir o testemunho da Joyce e do Emerson, você precisava ter esse entendimento, que quando você olhar para as coisas naturais e entender que elas revelam o poder de Deus, você na próxima quarta-feira você vai estar contando o teu testemunho aqui em cima. Quantos creem nisso? Então levanta a tua mão que eu quero orar por você agora aí. Levanta tua mão e coloca agora diante do Senhor aquilo que você precisa. Comece a colocar agora diante de Deus. Levante a tua mão, coloque para Deus, que eu quero orar por você. Eu quero profetizar que isso está chegando na tua vida hoje. Pai, no nome de Jesus, nós chegamos ao entendimento aqui, Senhor, nessa noite,
através da tua palavra. Chegamos ao entendimento, Senhor, que para tocarmos o sobrenatural, nós temos que valorizar aquilo natural que o Senhor tem colocado na nossa vida. Ó Deus, a mulher do fluxo de sangue falou: se eu tocar na orla das vestes, eu serei curada. E ela foi curada, Senhor. Ora, macheca, lavassou. Ó Deus, a mulher cananeia, Senhor, ela chegou diante de Jesus e disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Portanto, aquela mulher enxergou no natural o poder do sobrenatural. Ó Deus, nós olhamos para a arca e Obed-Edom via, Senhor, aquela arca dentro da sua casa, e ele entendia, Senhor, que era o poder de Deus que estava ali. Por isso, nessa hora, as pessoas que estão aqui nessa noite, que têm esse entendimento, que buscaram esse entendimento, que chegou esse entendimento, eu quero orar por elas e profetizar no nome de Jesus, que aquilo que elas vieram buscar, elas levarão para sua casa. Aquilo que elas vieram buscar, elas levarão, Senhor, para sua casa, em nome de Jesus. Eu, Senhor, como teu profeta aqui nessa noite, eu declaro sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, eu declaro que hoje é dia do milagre chegar na vida dela. Hoje é dia do poder de Deus chegar na vida dela. Hoje é dia do sobrenatural chegar na vida dela, porque, Senhor, eles estão aqui reunidos nessa noite, no nome de Jesus. Tu recebe essa palavra? Se tu recebe, adora o Senhor aí no teu lugar um pouquinho. Adore o Senhor. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Quem crê que Ele se manifesta? Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará.